Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos, com Atos capítulo 19. Com certeza você vai gostar muito desse capítulo, porque nós vamos aprender muitas coisas com o Senhor, através da vida do apóstolo Paulo, neste capítulo. Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, ele chegou até Éfeso, e ali ele encontrou alguns discípulos. Alguns novos discípulos da igreja do Senhor estavam em Éfeso. E ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Olha que coisa, né? Uma igreja que crescia, uma igreja que já conhecia o Senhor Jesus, mas que o Espírito Santo ainda não havia batizado. Você sabe que tem muitas igrejas que por aí, né, no Brasil, e que também não acreditam nos dons do Espírito Santo. Talvez Paulo precisasse dar uma visitadinha lá, né? Para dizer para eles que o Senhor Jesus não mudou, porque ele não muda, e essa palavra também não muda. E o dom que é dado uma vez é dado para sempre. Aleluia! Então ele diz assim: então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, ou seja, o batismo das águas. Esse nós recebemos. Amém? Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele é importante? Muito importante. Ele é necessário? Ele é muito necessário. Mas ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Esse batismo de arrependimento que João pregava anunciava Jesus. Amém? Isto é, em Jesus, dizia Paulo. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Você sabia que o espírito de profecia e o espírito de dons de línguas está disponível hoje por meio do Espírito Santo? Peça ao Senhor Jesus, aí na sua casa, na sua igreja, onde você estiver, que você seja batizado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz à luz a revelação do Evangelho. É o Espírito de profecia, é o Espírito de línguas que traz até você toda a revelação que você precisa dessa palavra, porque senão você vai ficar ali estagnado só naquele batismo das águas, o primeiro batismo, que é o batismo que João pregava. Mas o batismo do Espírito Santo é muito importante na nossa vida. Busque-o, busque-o. A palavra de Deus diz que se você pedir pão ao seu pai, ele não vai te dar pedra. E se você buscar um ovo, ele não vai te dar um escorpião. Então, peça ao Senhor o batismo do Espírito Santo, ele é fundamental. Aleluia! E quando Paulo impôs as mãos, eles começaram a falar línguas, profetizar. Eram, num total, 12 homens, diz essa palavra. Paulo entrou na sinagoga e ali ele falou com muita liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente. Ele convencia muito acerca do reino de Deus, aleluia. Mas alguns deles se endureceram, não, se recusaram a crer. Não, nós não vamos acreditar nisso daí, não. E começaram a falar mal do caminho, porque naquela época a igreja de Jesus era conhecida como o caminho. Esse era o primeiro nome, né? Porque Jesus é o caminho. Diante da multidão, Paulo então afastou-se deles. Não querem ouvir, não querem obedecer, não querem crer. Não posso ficar falando para quem não quer acreditar. Tomando consigo os discípulos, ele passou a ensinar diariamente em outro lugar, na escola de Tirano. Amém? E isso ele continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e todos os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Paulo pregava a muitas pessoas, e quanto mais ele pregava, mais pessoas se ajuntavam, mais pessoas criam, maior ficava a igreja de Jesus Cristo nessa terra. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços, os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e eles eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Você lembra de Pedro? Que a sombra de Pedro também curava, as vestes de Pedro, os lenços de Pedro também curavam. O mesmo acontecia com o apóstolo Paulo, poderosos na palavra do Senhor. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram então invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo:
Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus, né? Aí um dia o espírito maligno respondeu a eles: olha, Jesus eu conheço, Paulo também eu sei quem é, mas vocês, quem são? Quem são vocês? E então os endemoniados saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da sua casa nus e feridos. O espírito imundo deixou eles sem roupa, completamente feridos. Por quê? Porque ele falou: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês eu não conheço não vou obedecer vocês não. E avançou sobre eles. É preciso você conhecer o Senhor Jesus, se você tem intenção de expulsar espíritos malignos das pessoas. Só em nome de Jesus, conhecendo o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Aleluia! E quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, claro, né? Ficaram atemorizados porque o filho do chefe deles lá dos sacerdotes foi espancado e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia, eu gosto muito dessa parte. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande era o número dos que tinham praticado ocultismo. Sabe o que eles fizeram? Reuniram todos os livros e queimaram publicamente todos os livros de ocultismo que eles tinham. Calculando o valor total desses livros que foram queimados, chegou a 50.000 dracmas. Tem noção de quanto é isso? Uma dracma era um salário de um mês. 50.000 dracmas em valor de livros de ocultismo que foram queimados por todos aqueles que recebiam ao Senhor Jesus e criam no Evangelho. Aleluia! Dessa maneira a palavra do Senhor se difundia muito e se fortalecia naquele lugar. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, sempre Paulo direcionado pelo Espírito, ir até Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, e ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Paulo escreveu a carta aos Romanos, que nós vamos ler a seguir depois do livro de Atos, né? E então enviou a Macedônia 2 de seus auxiliares, o Timóteo e o Erasto. O Timóteo a gente já tinha ouvido falar, esse Erasto aparece aqui pela primeira vez. E ele permaneceu mais um pouco ali na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Grande tumulto por causa do caminho. Amém? Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos seus artífices, reuniu-se juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que nós temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. A atividade, né, de fazer miniatura de prata do templo de Artemis, que era a deusa deles lá. E eles estão vendo e ouvindo como esse indivíduo chamado Paulo está convencendo e desviando o grande número de pessoas aqui em Éfeso. Eles estavam tendo prejuízo, porque as pessoas já não compravam mais aqueles artífices, não compravam mais daquele ourives, porque eles estavam se convertendo ao Senhor. E em quase toda a província da Ásia, ele diz ele, né? Paulo diz, ele contando, que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Olha o que Paulo pregava, né? Com certeza, nossa pregação até hoje é essa, né? Aquilo que é feito por mãos humanas, com pedra, com barro, com ouro, com prata, não são deuses, não podem ser adorados. Amém? Não somente ao perigo da nossa profissão perder a sua reputação, ele dizia, mas também do grande templo da deusa Artemis cair em descrédito, e da própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Como assim que eles querem destituir a nossa deusa e colocar que só há um Deus, que pode ser adorado e glorificado, temido, amado e seguido nessa terra, que era o que Paulo pregava, né?
Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios, grande é Ártemis dos Efésios. E em pouco tempo, a cidade estava em tumulto. O povo foi às pressas até o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Eles arrastaram aqueles dois para o templo e queriam matá-los, porque eles eram seguidores e eles eram cristãos e eles estavam ali, e ele conseguiu enfurecer aquela multidão contra a pregação deles. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não deixaram. Você vai ficar aqui, Paulo, nós vamos resguardar você, deixa lá o Aristarco, o Gaio, você não, Paulo, você é muito importante para nós, né? E alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse de ir ao teatro. Amém? A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia por que estava ali, o que está acontecendo, mas ouviu o grito, aquele furor, aquela confusão, vamos lá para ver o que estava acontecendo. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram lá para frente, e ele fez sinal, pediu silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram uma só voz cerca de 2 horas: grande é Ártemis dos Efésios, grande é Ártemis dos Efésios. Eles gritavam, né? O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente, porque vocês já sabem que ela que é a deusa famosa dos Efésios e ninguém vai conseguir mudar isso. Então, calma. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado nada dos templos e nem blasfemado contra a nossa deusa. Eles não falaram contra ela, não falaram. Sabe, toda vez que você tiver que pregar para alguém, nunca fale contra o Deus de ninguém. Apenas apresente o seu Deus a eles. Se quiserem aceitar, aceitem. Se não quiserem aceitar, isso não pode mudar nada. Você não pode falar contra o Deus de ninguém. Aleluia. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, tem tribunais aí, ó. Tribunais estão abertos, há procônsulos, pode processar, mas eles que apresentem as suas queixas lá no tribunal. E não querer fazer isso em praça pública, apedrejamento, porque eles não fizeram nada, nem falaram contra a deusa de vocês. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso vai ser decidido em assembleia, conforme a lei. Até naquele tempo, a lei era seguida e obedecida. Querem processá-los? Façam isso nos tribunais e não aqui, em praça pública. De maneira como está, corremos o perigo de nós sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nós é que vamos ser acusados, aquele que nós estamos acusando vai se voltar contra nós, dizia essa sábia pessoa, né? Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. Aleluia! E tendo dito isso, encerrou a assembleia. E aqueles homens não foram punidos por estarem ali pregando a verdadeira, genuína e poderosa palavra do Senhor Jesus. Que essa palavra te alcance, que essa palavra te envolva e que o Espírito Santo visite a sua vida no nome de Jesus. Amém? Um abraço e até amanhã com Atos capítulo 20. Lindo esse capítulo aqui, né? Conforme nós somos avançando na palavra, a gente vai vendo que vai ficando cada dia mais bonito, mais revelativo, mais emocionante, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Aleluia! Deixa seu like, não esquece. Se viu o tempo, tô vendo que o número de likes está aumentando. Acho que é porque eu tô pedindo, né? Número de likes, um amém, ajuda a gente. Compartilha com as pessoas que você acredita que possam se interessar pelo estudo da palavra de Deus. Amém? Um abraço, até amanhã.